Buenas. Nesse vídeo a gente vai falar de dois conceitos importantes quando a gente fala de inflação, que é a desinflação e a deflação. Principalmente entendê-las em relação ao que é inflação. Então, quando a gente fala de inflação, a gente está falando de elevação dos custos na nossa cesta de consumo. Lembrando que uma cesta de consumo ela está refletida nos índices de inflação. Ou melhor, um índice de inflação nada mais, nada menos é do que o reflexo de uma cesta de consumo de uma determinada, vamos dizer, parte da população ou naqueles índices amplos, como por exemplo o IPCA, o IGPM, de uma inflação vamos dizer, de um país como um todo. Lembrando que essa cesta de consumo, que é um IPCA ou IGPM, que são mais amplos, eles estão falando de uma média geral da população. Por isso que muita gente às vezes se sente incomodada, porque fala assim, poxa, a inflação do IPCA está falando que é 5%, só que a minha inflação parece ser bem maior. Sim, porque cada um de nós tem a sua própria inflação. E esses índices gerais ou mais amplos, como o IPCA, eles estão medindo uma média geral. Mas vamos falar do que é desinflação e deflação. E para ver isso daí, vou para uma planilha. Aqui estou eu. E aí nós temos nesse gráfico aqui de cima o IPCA dos últimos 12 meses. Então, cada ponto dessa curva está mostrando qual que é o IPCA dos últimos 12 meses. Eu peguei esses dados do site do IPEA-Data, o IPCA é medido pelo IBGE. Em outro vídeo eu mostro até como montar uma macrozinha do Excel para capturar esses dados. Então, nessa curva azul de cima, eu estou vendo, eu vou medir a desinflação, eu vou capturar a desinflação. E para isso, vocês estão vendo aqui, desse lado, a desinflação é o processo que ocorre quando a inflação está diminuindo, está caindo. Então, eu ainda tenho altas de preços, ou seja, o custo da minha cesta de consumo, daquilo que a gente está consumindo, está subindo de preço, tá certo? O custo está aumentando, afinal a inflação, quer dizer, basicamente está subindo o preço dessa cesta de consumo, mas a desinflação está dizendo que, olha, ela está subindo, mas está subindo mais devagar a cada período. Então é justamente aqui, ó, o que a gente pode ver, principalmente no final ali da metade de 2022 para o início de 2023, a inflação do IPCA estava 11,89 lá em cima e agora começa a cair, chegando aqui a janeiro, fevereiro de 2023 a 5,60% ao ano. Ou seja, eu tenho ainda inflação, mas já não é mais aquela inflação de 11, 10%, já é uma inflação de 5,6%. Ou seja, está caindo a inflação, tá certo? Esta é a desinflação, ou em inglês, disinflation. E aqui embaixo, nesse gráfico vermelho, eu tenho algumas observações de deflação. Deflação é quando o custo da minha cesta de consumo cai e ela ficou negativa. Então, a gente vê alguns pontos aqui que eu marquei, que ela está negativa, então menos 0,6, menos 0,36, menos 0,29% no mês. Então, nesse gráfico vermelho, eu tenho a inflação medida pelo IPCA a cada mês, não é acumulada. Então, a gente vê que alguns meses eu tenho deflação, ou seja, o custo da minha cesta caiu, tá certo? Ou você pode imaginar a deflação como uma inflação negativa naquele mês. A deflação ocorre até nesse processo de tentar, que o Banco Central faz para tentar reduzir a inflação, ocorre invariavelmente. Ocorrer num mês não é problema, 2 meses não é problema. Quando isso começa a ser uma coisa constante, aí preocupa, porque a deflação quer dizer que os preços estão caindo e muitas vezes, se eles começam a cair sem parar, quer dizer que as empresas provavelmente não estão conseguindo vender, não estão conseguindo se livrar do seu estoque, e aí, consequentemente,
que acontece? Isso acaba levando a economia para uma recessão, e aí começa a empresa indo para recuperação judicial, falência, aumento do desemprego. Então, eventualmente, uma outra deflação, ok. O que não pode ser um processo constante, que isso pode ser o início de um processo de recessão. Tá joia? A deflação ou deflation, por isso, assim, a gente comemora quando é um ponto ou outro, mas ela já chama assim, acende aquela luz amarela, aquele sinal de atenção. Tá bom? Muito bom, pessoal. São dois conceitos simples, tá certo? Mas para a gente acompanhar. E numa época de luta do Banco Central contra a inflação, a desinflação é alguma coisa que o Banco Central procura, mas também ele tem que controlar para não acabar forçando ou levando à deflação, e ainda mais um processo constante de deflação que pode escorregar para uma recessão. Tá bom? Até mais!